Salve meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Umbanda Sou Umbanda. Eu sou Beto Ângeles, sacerdote umbandista, e nós estamos aqui para dar continuidade a um assunto que eu gravei agora há pouco, mas foi ao ar na semana que vem. Na semana passada, aliás, perdão. Foi ao ar na semana passada, que foi dia 1º de janeiro. E hoje, dia 8, nós viemos com a continuação daquele vídeo que fala sobre incorporar em casa. No primeiro vídeo nós falamos sobre aqueles médiuns que querem se desenvolver em casa. O médium ele não tem um grau de desenvolvimento mínimo necessário e ele quer começar a desenvolver do zero. E agora nós vamos falar sobre aquele médium que já tem um pouco de mediunidade, já tem um certo grau e quer trabalhar em casa. Mas nós vamos falar isso logo após a vinheta. Até mais. Bom, salve meus irmãos, já voltamos. Não esquece de se inscrever no canal, de curtir, deixar seu comentário, deixa seu like pra gente, deixa comentário, compartilha no Facebook, mostra pros amigos. Não tem problema se a sua opinião não bate com a minha, não tem problema se você não concorda comigo. A Umbanda é muito grande, é impossível todo mundo fazer igual. Cada um faz do seu jeito e o importante é dar certo para você, é dar certo para mim, é dar certo para os outros. Então, se está dando certo para você do seu jeito, está dando certo para mim do meu, tanto faz se o seu jeito é igual ou diferente do meu. Nós temos que respeitar a todos e a todas as opiniões. Hoje nós vamos falar, em continuidade ao vídeo da semana passada, nós vamos falar sobre incorporação em casa. É a parte 2 do nosso vídeo. Na parte 1, como eu já falei antes da vinheta, nós falamos sobre aqueles médiuns que não têm desenvolvimento. Agora nós vamos falar sobre aqueles médiuns que possuem já certo grau de desenvolvimento, possuem fluidez no seu trabalho, ou seja, o guia consegue conversar, o guia risca ponto, o guia dá consulta, o guia receita banhos de ervas, o guia faz muitas coisinhas que todos os médiuns ficam querendo fazer e não sabem o problema que é para a sua vida você querer ter algo que você não tem. Por que eu estou falando isso? Porque olha só, a responsabilidade do trabalho gira em torno do dirigente do terreiro, gira em torno do guia-chefe da casa. Você, enquanto médium de um terreiro, você tem sim responsabilidade pelo seu trabalho e pelo trabalho do seu guia espiritual. Porém, a responsabilidade maior, que é a responsabilidade de lapidar, de tornar viável o trabalho, é do dirigente. Então você resolve que você quer incorporar em casa. Primeira coisa que você tem que saber é que tem que ter um motivo, tem que ter uma razão. Você não pode simplesmente querer, eu quero porque eu quero. Não é assim que funcionam as coisas. A Umbanda é uma religião e ela deve ser tratada como tal. Ela não é brincadeira do copo, brincadeira do compasso. Ela não é brincadeiras que se faz de espiritismo para ter contatos com o além. Não é nada disso. Você precisa primeiro entender melhor o que é Umbanda, se você acha que a Umbanda é bagunça. Mas, partindo do princípio de que você entende o que é Umbanda, então você tem que ter um motivo, uma causa, uma razão, uma circunstância. Então, a circunstância que te levará a incorporar em casa será qual? Será auxiliar alguém. E quem é este alguém? Este alguém pode ser você mesmo, pode ser sua esposa, seu marido, seu filho, seu irmão, sua irmã, sua filha, sua mãe, seu pai, seu tio, sua tia, seu vizinho, sua vizinha, seu amigo, sua amiga. Não importa. O importante é que tem que ter uma razão, e essa razão tem que ser auxiliar. E auxiliar quem? Alguém. Não importa quem. Ficou difícil de entender? Não, né? Ficou facinho. Então, por que eu vou incorporar em casa? Porque eu preciso ajudar alguém. Quem é esse alguém? Pode ser eu, pode ser outro. É alguém. Tá, e que tipo de ajuda você vai dar?
você não vai dar nenhuma. Quem vai dar ajuda é o guia espiritual. Então, você tem que receber a informação de que a pessoa está com um problema e precisa do auxílio de um guia espiritual. E aí você vai ter que preparar o seu ambiente para poder receber esse guia espiritual lá. Porque assim, não é só você, matéria, que tem que estar pronto para receber o guia espiritual. O ambiente também tem que estar pronto para receber o guia espiritual. Por quê? Porque antes de se manifestar na sua matéria, ele tem que chegar naquele espaço, ele tem que vir até aquele local. E se aquele local estiver impregnado de energias densas, então, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir manifestar-se em você, ele vai ser aprisionado por forças negativas, e isso acontece sim. Você pode ir lá perguntar nos outros canais que você segue, e eles vão te dizer, isso acontece sim na Umbanda e em todos os outros lugares onde lida-se com a espiritualidade. E também nos lugares que não se lida com a espiritualidade, porque a espiritualidade está para todos, de forma igual, independente da crença. Mas, vamos lá, sem enrolação. Então, ele pode ser sim capturado e preso. E aí você não vai incorporar? Não, você vai incorporar sim. Você vai incorporar um dos obsessores que aprisionou o seu guia. Ele vai vir, vai se manifestar fingindo ser o guia. Muitas vezes você não vai conseguir diferenciar esse obsessor do guia. Por quê? Porque a partir do momento que ele capturou o guia, ele sabe, ele observa, ele captura aquela essência daquele guia, ele se forma como aquele guia e ele se apresenta como tal para você. Então, você vai manifestá-lo como se fosse o guia, ele vai falar como se fosse o guia. Ah, tá, e qual que é o problema então? Bom, o primeiro problema é que não é o guia. Você pensa que é, então você já está sendo enganado. O segundo problema é que o guia tem os mistérios dele. Ele, quando ele descarrega alguém, ele sabe para onde mandar aquilo. Ele sabe como se livrar daquela energia. O obsessor não. Porque se ele soubesse e tivesse esses mistérios, ele não seria um obsessor. Ele teria se curado e ascendido a um guia espiritual. Então, se ele ainda é obsessor, significa que ele não sabe como se livrar das energias densas que o envolvem. O que vai acontecer? Vai lá sua tia, o obsessor vai lá e vai dar um passe nela. Ei, que lindo, olha, dei um passe na minha tia aqui na minha casa. Que gostoso. Ela ficou mais leve? Ficou, ela ficou mais leve. Ela foi embora super feliz. Nossa, que gostoso. Parabéns. E onde ficou tudo aquilo que você tirou dela? Na sua casa. Parabéns. Por que ficou na sua casa? Porque o obsessor, ele não tem os portais de descarrego que o guia espiritual tem. Então, quando ele dá um passe em alguém, ele realmente limpa aquela pessoa. Mas ele limpa e põe aqui. Ele limpa e põe aqui. É assim, ó, você trabalha num lugar onde você tem que, você tem que cuidar de papéis lá. E aí você rasgou alguns papéis e deixou cair um pouco no chão dos papéis picadinhos. Muitos. E aí você vai chamar uma equipe de faxina. Essa equipe de faxina vai vir com um cesto, uma vassoura, uma pá, vai juntar com a vassoura na pá e vai jogar no cesto e vai embora. Essa é a equipe de faxina. Se você resolve fazer por conta própria, você vai fazer como? Você vai recolher com a mão, uma mão vai pôr na outra e vai juntar ali no cantinho. Você não vai pôr no cesto, porque você não tem cesto, você não tem pá, você não tem vassoura. E aquela sujeirinha vai ficar ali no cantinho. A primeira sujeirinha não vai incomodar muito, mas quando você passar os dias, quando você várias vezes for fazendo isso, vai ter uma hora que vai acumular um monte de sujeira ali. E a mesma coisa vai acontecer na sua casa. O obsessor, ele vai tirar tudo que está com aquela pessoa, vai deixar ali. Aí vem a próxima, ele faz isso. Aí aquelas duas pessoas acharam ótimo, elas foram embora super leves. Semana que vem elas vão voltar e vão trazer mais duas. Aí você vai incorporar o obsessor, ele vai tirar tudo que aquelas 4 pessoas têm acumulado. E aí você já tem energia negativa de 6 pessoas acumuladas dentro da sua casa. As coisas já começam a ficar pesadas, começam a dar errado na sua vida. E você não consegue entender por quê. Esse obsessor, ele começa a pedir oferendas, ele começa a falar e dar opinião e dar palpite na vida das pessoas, mesmo sem elas quererem saber.
Então as pessoas vão ficar maravilhadas, porque vão falar, nossa, esse guia é muito bom, ele adivinha as coisas que aconteceram comigo, ele percebe os meus problemas, eu não preciso falar nada. Peraí, então tá errado. Por quê? Porque o guia espiritual de verdade, ele respeita o livre-arbítrio das pessoas. Ele não sai falando da vida da pessoa, ele não sai se intrometendo, ele espera a pessoa pedir ajuda. E o obsessor, como ele não faz isso, ele vai falando, a pessoa sai de lá encantada. Eu não precisei abrir a boca, aquele médium é muito bom. E aí ele vai falar isso pra você e você vai se achar o máximo. E aí você vai falar, bom, eu já não precisava de terreiro mesmo, porque eu já estou incorporando em casa, então agora que eu não volto mesmo pro terreiro e vou trabalhar em casa. E aí você vai trabalhar em casa, vai continuar trabalhando e vai se sobrecarregando e vai descarregando as pessoas, fazendo aquele trabalho lindo, maravilhoso para as pessoas, até que começa a dar alguma coisa errada. Sua vida começa a andar para trás, começa a ter muita desavença em casa, as pessoas que estavam recebendo ajuda começam a dar errado aquilo que o obsessor falou para elas, porque ele não sabe, ele tenta adivinhar, ele tenta fazer, mas ele não consegue. E aí as pessoas começam a ter problemas e procurar outros lugares. E você é obrigado a procurar um terreiro de orelha baixa e ir lá falar, oi, eu vim tomar um passe, você pode me ajudar? Ou você vai procurar alguém na internet para dizer, oi, eu tô com um probleminha na minha casa, eu faço uns trabalhinhos assim, coisinha pequena, você pode me ajudar? É isso que vai acontecer, irmão. Então você vai ficar caçando lugares para te ajudar. Então, você viu o problema que se tornou só aquela incorporação em casa? Então, quando que eu posso incorporar em casa? Bom, primeiro, a sua doutrina é que tem que dizer. O seu dirigente espiritual é que tem que dizer. Segundo, se ele não disser, digo eu, você vai incorporar numa emergência. Tem alguém passando mal, o guia veio para te pegar para resolver a situação. Nessa situação, você não teve controle. Ele veio, ele fez e foi embora. É arriscado? É, mas numa emergência ele vai fazer. Agora, para você fazer um trabalho consciente na sua casa, para você fazer um trabalho bem feito na sua casa, você tem que fazer todo um preparo, toda uma proteção. Você tem que conversar com o seu dirigente espiritual. Sim, você tem que ter um pai de santo. Você tem que frequentar um terreiro. E você frequentando este terreiro e tendo certo grau de desenvolvimento, você vai conversar com o seu pai de santo, com a sua mãe de santo e vai dizer assim, olha, pai, mãe, eu gostaria de fazer alguns trabalhos na minha casa. Você pode me ajudar? Olha como foi legal. Você pode me ajudar? E aí o que vai acontecer? O seu dirigente espiritual, é claro que você tem que conhecer o seu dirigente espiritual para saber como ele vai lidar com essa situação, né? Ele pode ser um cara com a mente aberta, uma mulher com a mente aberta, com o coração aberto, ele vai ficar feliz e vai te ajudar, vai te auxiliar para que você realmente faça o seu trabalho em casa. Mas ele pode ser uma pessoa possessiva que acha que é dono do mundo e vai te prender e falar, não, você quer fazer trabalho em casa, você tem que sair, não vai fazer trabalho em casa. De jeito nenhum, filho meu não faz trabalho em casa. Então, você tem que repensar o lugar que você está, porque a Umbanda foi feita para crescer e não para ficar presa dentro de um casulo, dentro de um espacinho de terreiro. Isso não quer dizer que você tem que sair trabalhando em casa só porque eu soltei essa frase aqui. Na verdade, existem pessoas que estão muito confortáveis trabalhando nas suas casas, nos seus terreiros, e não querem trabalhar em casa. Existem outras que querem, e elas são livres e cada uma faz como lhe é melhor. Mas seu dirigente, seu pai de santo, sua mãe de santo resolveram te ajudar. Eles vão te ensinar, dentro da doutrina que você pratica, quais são as proteções que você deve fazer, quais são as firmezas que você deve ter, para que você possa trabalhar com segurança, não correr o risco do seu guia espiritual ser preso, não correr o risco de um obsessor tomar conta e acabar com a sua vida. Literalmente. Porque existem pessoas que enlouquecem, existem pessoas que se matam porque perdem tudo, e você não quer entrar nessa lista negra de pessoas, né? Você quer fazer tudo bonitinho. Então,
como você quer fazer tudo bonitinho, você vai assistir meu próximo vídeo, que vem semana que vem, porque esse já deu um tempinho, né? Onde nós vamos falar como preparar o ambiente para incorporar em casa. Tá certo? Era isso que você queria ouvir desde lá do primeiro vídeo, né? Te enrolei 3 vídeos para falar isso? Não. Você realmente tinha que entender essa parte antes de chegar lá onde você quer. E acredite, eu não vou passar tudo lá. Eu vou passar algumas coisas, tá certo? Então, daqui a pouco, semana que vem, a gente volta no mesmo canal, no mesmo horário, na mesma próxima segunda-feira. Tá certo? Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, assiste meus outros vídeos, tá certo? Muito obrigado. Axé.